Bom dia, senhores. Hoje eu vou dar uma aula a respeito do capítulo 8 do livro do Halliday, que trata de energia, potencial e conservação de energia. No capítulo 7, nós vimos a relação entre o trabalho e a variação de energia cinética. Neste capítulo, nós vamos ver a variação do trabalho com a variação da energia potencial. Pode ser energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Então nós temos que a variação de energia potencial é igual ao negativo do trabalho realizado sobre a força, da força sobre o corpo. Então, essa equação aqui vai determinar a aula de hoje. Então, no exemplo, nós temos aqui um corpo que tem uma velocidade v, ela é lançada aqui para cima, atinge aqui onde a velocidade é igual a zero. Nós temos que esta partícula daqui, do referencial aqui zero, até o ponto mais alto, o trabalho é menor do que zero, porque a força gravitacional que atua nessa partícula, ela é contrário ao movimento. Então, nós temos a força gravitacional para baixo da direção, a partícula subindo. Então, nós temos que o trabalho nesse movimento é menor do que zero. E já quando a partícula está descendo, o trabalho é maior do que zero, pois a força gravitacional tem o mesmo sentido do movimento da partícula. Então, o trabalho é maior do que zero. Então, a variação de energia da partícula quando ela está subindo, o trabalho é negativo. Nesta fórmula aqui é menos o trabalho. Então, a variação de energia vai ser positiva. Então, o F, que é a energia final, que é aqui em cima, menos a energia inicial, é igual a menos o trabalho. Isso aqui vai dar positiva. Quer dizer que a energia final é maior do que a energia inicial. Então, a variação de energia vai ser maior do que zero. Quando desce aqui a partícula, é o contrário. Nós temos que a energia final menos a energia inicial é igual a menos, o trabalho aqui é positivo. Então, o U inicial vai ser maior que o U final. O U inicial, nesse caso, eu estou colocando como se fosse aqui. E o final aqui. Neste caso aqui, o U inicial é aqui e o final é aqui. Então, o inicial, a energia inicial é maior do que a energia final. Então, a variação de energia é menor do que zero. Para a energia potencial elástica, funciona da mesma maneira. Nós temos aqui o corpo com a velocidade v. Aqui a mola. Então, a força elástica, inicialmente, a força elástica vai ter sentido contrário ao movimento da partícula. Então, o trabalho vai ser menor do que zero. A variação de energia vai ser maior do que zero. E ao contrário, quando a partícula já está com o movimento invertido e a força elástica está no mesmo sentido, nós temos que o trabalho é maior do que zero. A força está na mesma direção do movimento. E a variação
de energia vai ser menor do que zero. Também trabalhando na fórmula, variação da energia potencial igual ao negativo do trabalho realizado pela força. Vamos falar agora de forças conservativas. Bem, no exemplo acima, quando a partícula ela tá com a tendência indo para cima com a velocidade, a energia contida nessa partícula é a energia cinética, adotando o referencial aqui como zero. Então, a energia aqui é mv² sobre 2. Quando a partícula atinge aqui o máximo de altura, a velocidade igual a zero, essa energia cinética ela foi convertida totalmente em energia potencial. Mais tarde a gente vai ver que a energia potencial é dada pela massa da partícula vezes a gravidade vezes essa altura. Então, toda a energia cinética foi transformada em energia potencial. Então, a energia potencial também pode ser expressa por mv² dividido por 2. Nesse caso, ela é conservativa. Toda a energia cinética se transformou em energia potencial. A mesma coisa acontece quando a partícula é submetida a uma força elástica. Tem a velocidade v, a energia inicial dessa partícula é expressa por mv² sobre 2, tem apenas energia cinética. Quando esta partícula atinge a velocidade igual a zero e a mola aqui comprimida, toda essa velocidade cinética foi transformada em energia potencial elástica, nesse caso. Energia potencial, nesse caso, é igual a kx² sobre 2. Também a gente vai determinar como a gente acha essa energia potencial elástica. Igual a mv² sobre 2. É uma força conservativa. As forças dissipativas, caso haja uma força dissipativa no corpo, a partícula que está com a velocidade aqui para cima, inicialmente atingiu ao ponto aqui, é uma energia potencial. Se há uma energia dissipativa nesse movimento, ele não vai chegar nessa altura máxima. Ele vai chegar até uma altura que eu vou chamar, que tem uma energia potencial linha. E essa energia potencial linha, ela é menor do que a energia potencial máxima quando não há forças dissipativas. Então, a energia potencial linha mais a energia dissipativa, que nesse caso aqui vai ser a resistência do ar que atua aqui na partícula. A resistência do ar é igual à energia potencial, que não há forças dissipativas, que é igual a mv² sobre 2. Então, a força dissipativa é a força de resistência ao ar. E a energia potencial do corpo, ela vai reduzir em relação à energia potencial máxima quando não há forças dissipativas. A mesma coisa acontece na partícula. Tem uma velocidade v. Ela chega na mola, inicialmente ela tem a energia mv² sobre 2. Com força dissipativa, nesse caso nós vamos colocar o atrito, a resistência do ar também pode ser uma força dissipativa nesse caso, ela não vai atingir aqui a energia potencial máxima, caso ela não tivesse força dissipativa. Então, a energia elástica, nesse caso, vai ser menor do que mv² sobre 2. Então, a energia elástica, potencial elástica, mais
a energia dissipada pelo atrito é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, essa energia ela é transformada em energia térmica. Ela vai aquecer aqui a região entre o atrito. Ela não pode ser convertida. Então, essa energia aqui que foi fornecida pelo atrito, ela não é uma força conservativa, é uma força de origem térmica. Experimentalmente, a energia de origem térmica ela não pode ser convertida. Bem, o tópico 8.3 do Halliday é independência da trajetória para o trabalho de forças conservativas. Então, o trabalho, se há apenas forças conservativas na partícula, ela é independente da trajetória. Caso, no nosso exemplo que a gente está trabalhando, temos um corpo aqui com uma velocidade para cima e a força da gravidade atuando sobre esta partícula. Ela chega até o ponto máximo. Então, a variação de energia, ela subindo e depois ela descendo, é igual a zero. Não vai ter diferença. Aqui vai ser mv ao quadrado sobre 2 e aqui mv' ao quadrado sobre 2. A diferença da energia potencial desta partícula vai ser igual a zero. Isso quer dizer que só há forças conservativas atuando nesta partícula. A única força que atua neste momento é a força gravitacional. A força gravitacional é uma força conservativa, então a variação de energia potencial neste movimento é igual a zero. Então, a força é conservativa se é apenas se a energia total transferida durante a viagem de ida e volta ao longo deste ou qualquer outro percurso fechado for nulo. Essa é a definição de força conservativa. Então, trabalhando com isso, nós podemos ver que o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula. Ou seja, se nós temos uma partícula aqui em A, e esta partícula se move para B, temos pelo caminho 1. Ou ela pode mover pelo caminho 2. Então, esta partícula, o trabalho para a partícula ir de A para B, ela não depende da trajetória. Então, o trabalho de A para B pela trajetória 1 é igual ao trabalho de A, B pela trajetória 2. Então, isso é importante para os cálculos que não vai depender da trajetória em que a partícula fez de chegar de A até B. Se nós tivermos a energia em A, por exemplo, mv ao quadrado sobre 2, e aqui mv' ao quadrado sobre 2, se há apenas forças conservativas atuando nessa partícula, nós podemos afirmar que não depende da trajetória. Então, para exemplos, nós temos a partícula aqui indo de A para B. Se ela tiver uma trajetória difícil da gente determinar, nós não precisamos descobrir o caminho dessa partícula. Nós precisamos apenas do ponto A e do ponto B. Matematicamente, nós podemos expressar que o trabalho de A para B pelo caminho 1 igual a menos o trabalho de B até A pelo caminho 2. Então, não importa a trajetória que a partícula faz.
O cálculo da energia potencial. Nós vamos agora demonstrar a fórmula da energia potencial. Nós temos a partícula, a partícula de massa m, ela vai subir uma altura que eu vou chamar de y, aqui no referencial 0. Nós sabemos que o trabalho dessa força é igual a integral de Fy dy, definida de y1 até y2. Nós também sabemos que a variação de energia potencial é igual ao negativo do trabalho. Substituindo, nós temos que a variação da energia é igual à integral de Fy dy, y2. Qual a força que atua nessa partícula? É apenas a força peso, que é igual a m vezes g. Substituindo, nós temos que a variação de energia potencial é igual a integral de mg vezes dy. mg menos mg. Aqui também é menos. Por quê? Porque mg sempre aponta para baixo. O referencial que nós tomamos foi para cima. Então aqui é menos. E mg é constante. Então, ΔU é igual a menos mg integral de y1, y2 dy. ΔU é igual a mg y2 menos y1. Como nosso referencial aqui y1 é igual a zero, nós temos que a variação de energia potencial gravitacional é igual a mg y. Pronto, definimos a equação da energia potencial gravitacional. Da mesma forma, a energia elástica pode ser definida. U igual a menos trabalho, variação de U igual a menos F, nesse caso x, vezes dx, a força elástica. Força elástica é igual a menos kx. Força elástica. Então, ΔU igual a kx vezes dx. Então, a variação de energia potencial elástica é igual a kx ao quadrado sobre 2. Também definimos aqui a variação de energia potencial elástica. Então, para finalizar aqui, eu vou fazer um exemplo simples aí, um exemplo do livro do Halliday, o exercício número 8. Vou dar uma lida. Uma bola de neve de massa 1,5 kg é lançada de um penhasco de 12,5 metros de altura. A velocidade inicial da bola de neve é 14 metros por segundo e o ângulo que faz com a horizontal é 41 graus. O que ele pede? A. Qual é o trabalho realizado sobre a bola de neve pela força gravitacional durante o percurso até um terreno plano abaixo do penhasco? É simples. Nós temos aqui o penhasco. Nós vamos adotar o referencial aqui como zero. Aqui a bola de neve, ela é lançada na velocidade de 14 metros por segundo, no ângulo com a horizontal de 41 graus, com a massa de 1,5 kg. Então, ele pede
Qual o trabalho realizado sobre a bola de neve pela força gravitacional durante o percurso até o terreno plano abaixo do penhasco? Então, aplicando a fórmula, a variação de energia potencial gravitacional igual a menos o trabalho, então a variação de energia potencial vai ser mgy2 menos y1 igual menos o trabalho. y2 vai ser igual a zero, que como referencial aqui, adotamos zero como aqui o chão. Então, nós temos que mgy1 igual a menos o trabalho. Então, o trabalho é igual a mgh1, que eu vou chamar de altura simples. 1,5 vezes 9,8 vezes a altura, que é 12,5. Então, o trabalho é igual a 184 joules. Então, o importante é que esse 41 graus, a trajetória da partícula, não foi nem preciso calcular. Um ângulo aqui complicado de achar, 41 graus, nós determinamos um trabalho sem a trajetória, sem saber a trajetória da partícula. Nós sabemos apenas o ponto de saída e o ponto de chegada. Como é só uma força conservativa, que é a força peso que atua sobre a partícula, nós podemos calcular dessa forma. Então, B. Qual a variação da energia potencial do sistema bola de neve terra durante o percurso? Então, a variação de energia potencial é igual a menos o trabalho. A variação de energia potencial igual a menos 184 joule. Pronto, a B também foi resolvida. C. Se a energia potencial gravitacional é tomada como nula na altura do penhasco, então, a altura aqui nula, na altura do penhasco, qual o seu valor quando a bola de neve chegar ao solo? Bem, ΔU igual a 184, menos 184. Se a energia inicial aqui é zero e a variação é menos 184, então a energia, adotando o referencial aqui zero, quando chegar aqui ao solo, vai ser energia final igual a menos 184 joule. Pronto, fiz um problema simples. Caso haja alguma dúvida, vocês comentem aí no mural. Estou à disposição para fazer outros exercícios, caso vocês queiram. Então, obrigado.